estamos aqui hoje no TV Mulher Avante com a deputada federal delegada Ione Barbosa para um bate-papo. Bem-vinda, Ione. É um prazer, uma honra poder estar com você aqui, Isadora, para que a gente possa falar sobre temas tão importantes para a nossa sociedade. Claro. Vamos começar então. Primeiro a gente vai te fazer umas perguntas sobre a sua motivação para ter ingressado no campo da política. E a gente quer saber o que te inspirou a entrar na política, para buscar um cargo público, se você puder contar para a gente. Bom, na verdade, meu ingresso na política foi até uma surpresa para mim mesma. Eu fui delegada de mulheres por muitos anos à frente da delegacia, fui titular da delegacia de atendimento à mulher, especializada de atendimento à mulher, e gostava muito do que eu fazia. A gente fazia um trabalho muito bacana, um trabalho assim muito proativo com relação à violência doméstica e também com relação à pedofilia. E como eu já estava lá há um tempo desenvolvendo um trabalho, a gente fazia um trabalho não só de repressão, mas um trabalho de prevenção na cidade e em toda a região. E ali nós tratamos de vários temas. Eu tenho um mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal, que eu também me especializei na violência doméstica. Bom, o nosso trabalho ele deu uma repercussão na Zona da Mata toda pela situação que a gente estava ali vivenciando com relação à equipe. A equipe também tinha uma estrutura para que a gente pudesse fazer um trabalho bem direcionado à violência doméstica e também às meninas abusadas sexualmente. Bom, isso como reverberou muito, né? A imprensa cobria muito, então, infelizmente, houve uma situação equivocada que entenderam que eu vinha candidata a algum cargo político. E, na verdade, não. Eu estava fazendo o meu trabalho como policial, como delegada de mulheres e gostava do que fazia. Mas, para minha surpresa, numa sexta-feira, no final da tarde, eu sou chamada, na verdade, convocada pelo meu superior, e ele me deu uma notícia surpreendente, que era que eu ia sair da delegacia de mulheres. E só para que quem está nos ouvindo, né, e está nos vendo entender, a remoção de delegados é até normal. Muitas vezes ele não se adequou ao tema, muitas vezes a própria população também não está satisfeita com o delegado ali naquela área, não está respondendo, mas no meu caso não. No meu caso eu apresentava um bom trabalho, a imprensa cobria, a sociedade estava muito satisfeita, o que me causou uma surpresa muito grande. E na sexta-feira mesmo, meu ato saiu para outra delegacia. E o que que isso ocasionou? Na verdade, foi uma surpresa não só para mim, mas por toda a minha cidade de Juiz de Fora, que ali a gente já tinha atendido milhares e milhares de mulheres, milhares e milhares de meninas abusadas sexualmente, muitas prisões, muitas ações repressivas, mas também ações preventivas através de palestras em várias escolas estaduais, municipais, escolas privadas também. Então foi uma surpresa para Juiz de Fora e região. Bom, eu tentei de todas as formas retornar, até politicamente também tentei retornar para a Delegacia de Mulheres, não consegui, mas nesse momento aí em que a sociedade estava, né, percebendo isso, para você ter uma ideia, nós tivemos um movimento completamente espontâneo de mulheres, homens e até mesmo adolescentes que foram para a rua e angariaram mais de 50 mil assinaturas para o meu retorno à Delegacia de Mulheres. Bom, isso fez com que chamasse a atenção da imprensa, não só local, de toda a região. Foi quando a imprensa cobriu e, além disso, foi pela primeira vez no estado de Minas Gerais, na Polícia Civil, houve uma grande manifestação de centenas de pessoas na frente da delegacia regional pedindo o meu retorno. Então, isso causou uma repercussão muito grande. E eu tentando o tempo todo voltar para a delegacia de mulheres, não conseguia. E até que os partidos me procuraram, olha, por que que você não vem candidata, né? Você se tornou uma pessoa até mais conhecida depois do que aconteceu. Foi quando eu não queria de forma nenhuma, quando eu vi que eu realmente não, infelizmente, não ia conseguir retornar.
foi quando me convidaram para ser vereadora, candidata a vereadora da minha cidade. Me falaram, você vem, você vai ter uma votação expressiva, talvez você vai ser a mais votada. Mas o meu perfil, assim, eu acho importante o trabalho parlamentar, tanto é que eu sou uma parlamentar, mas o meu perfil, eu entendi que naquele momento era um perfil mais para o executivo. Momento em que eu falei para os partidos, olha, eu venho candidata, sim, mas se eu vier candidata, eu quero vir ao executivo, a prefeita da minha cidade. E foi uma surpresa muito grande para todos, porque eu não tenho nenhuma trajetória política na minha vida, eu não tinha nem sequer recursos para vir para uma candidatura majoritária, uma vez que, né, requer um recurso muito grande. Não tive apoio de partidos praticamente, eles queriam que eu viesse candidata a vereadora e não ao executivo, exatamente por não ter essa trajetória, né? Mas com muita luta, a gente conseguiu um partido e eu vim candidata a prefeita da minha cidade. Foi quando, assim, de forma assim, bem, foi uma surpresa, foi até surpreendente para mim. É claro que quando a gente entra numa campanha, a gente entra para ganhar, né? E eu pedi muito a Deus orientação, eu tive muito apoio do meu marido, meus filhos, que é o que eu mais interessava, né? Bom, se eu tiver apoio da família, eu estou bem. Chamei a minha família, chamei meu marido, chamei meus filhos, olha, eu não quero vir candidata a vereadora, eu quero vir candidata a prefeita. E, e eles me apoiaram, falaram, não, não vem e tal. Eu falei assim, olha, mas se eu vier, vocês me apoiam? Foi quando eles bateram o martelo, não, a gente te apoia. E aí foi quando eu vim candidata a prefeita, comecei de 1 e fui a 23% sem cair nada. Então foi surpreendente para mim, né? E foi surpreendente para toda Juiz de Fora. Eu tive uma votação expressiva, fiquei por 1% para ir para o segundo turno, deixei para trás empresários, deixei para trás várias outras pessoas que já tinham toda uma vida, uma trajetória política. E eu era um nome muito novo. E eu me lembro muito bem quando eu vim candidata a prefeita, sabe, o Isadora, que alguém na internet, né, soltou uma situação dizendo assim, ela tá achando que é concurso de beleza. E não, eu sabia muito bem que não era um concurso de beleza, era uma, né, um pleito difícil, mas não impossível. E lá, lógico, né, eu sempre gosto de falar isso, coloquei na mão de Deus. Eu sou evangélica e eu creio muito que se Deus está no controle de todas as coisas, é possível. Então eu fui para a rua, como eu não tinha essa trajetória, não tinha partidos me apoiando, o que que eu fiz? A única coisa que eu tinha era a rua. E eu já era uma pessoa também, de certa forma, conhecida pelo trabalho na delegacia, né? Eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, uma delegada bastante atuante, tanto ali quanto na região. Então, o meu nome, muitas vezes, mulheres, tive um apoio muito grande de mulheres que eu ajudei, de mulheres que eu, né, também tive o não de muitos homens que eu prendi, mas foi uma campanha muito simples, muito limpa e que as pessoas, né, viram o meu nome e sentiram aquela confiança. Então, eu agradeço muito a Deus por ter sido, né, saído não saí, não digo derrotado, saí vencendo, sabe? A gente, quando entra numa campanha, a gente entra para ganhar. E no dia eu chorei muito quando eu não consegui ir para o segundo turno, mas eu me considero uma pessoa vencedora em razão de ter ido sem nenhuma trajetória política, sem nenhuma, né, nenhum apoio de algum empresário grande. E graças a Deus e hoje eu estou deputada graças também a essa trajetória minha, né? Muita gente falava que ia ser só uma onda, que eu não ia repetir minha votação, muito pelo contrário. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou majoritária em Juiz de Fora, tive voto em 414 cidades de Minas, mas sou majoritária em Juiz de Fora, praticamente a minha cidade, Juiz de Fora, me elegeu, e o que me fez fazer, né, me fez estar como deputada hoje. Você contou pra gente um pouquinho como que foi essa transição, né, na sua carreira na segurança para entrar na política. E você contou, né, de um caso que comentaram com você, né, de que achavam que você estava em um concurso de beleza.
Então, o que que você acha, o que que você pode contar pra gente de quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam ao entrar na política? Nós vivemos num país extremamente machista, né? Então, a verdade é que nós temos uma cultura machista muito impregnada no nosso país. Então, quando se fala em mulheres na política, é uma situação diferente, né? É, porque lugar de mulher em casa é cuidando dos filhos, não que a gente não cuide dos filhos, mas essa ideia ainda, né, nós temos que caminhar muito, né, avançar muito, e é necessário. Eu falo que a mulher na política é uma necessidade, uma questão de justiça e também é importante para o desenvolvimento social do nosso país, né? Nós temos que ter outros olhares, né? Não só o olhar do homem, não que seja Uhum, não seja importante, mas é importante ter mais mulheres, né? Porque a mulher ela vai pensar como mulher. E hoje ainda estamos, né, a passos largos aí, né, com relação à representatividade da mulher, mas já avançamos. Sim, avançamos muito. Hoje nós temos lá na Câmara 93 dentro de 513. É pouco, mas já avançamos. E mesmo com essa a bancada feminina que eu faço parte, eu sou procuradora da secretaria, é muito atuante, nós avançamos muito, nós temos pensamentos diferentes dos homens. Então há uma necessidade. A mulher na política é uma necessidade. uhum. Inclusive, assim, como eu sou deputada, eu estou deputada, a gente vai em várias cidades e a gente vê quantas cidades, essa semana mesmo eu tive numa cidade onde o prefeito colocou 50% de mulher e 50% de homens. E a cidade está muito bem governada, né? Então ele ouve as mulheres. Então isso é muito bom. Isso é muito bom para a cidade, isso é muito bom para o Brasil, né? Essa ter no mínimo 50%, né, de mulheres. Sim. E como que a senhora deputada acha que a gente pode lidar, né, vocês, né, mulheres que estão na política, lidar com esses estereótipos de gênero e essas violências dentro do campo da política? Como lidar com isso? Nós temos que enfrentar, né? Porque no momento que a gente entra na política, nós sabemos que isso vai acontecer. Não precisa entrar na política. Eu posso Uhum, dizer como delegada de polícia. E eu me lembro muito bem que a minha primeira comarca que eu fui nomeada, quando eu passei no concurso, eu cheguei naquele local e não tinha nenhuma, nunca teve uma mulher delegada ali, nunca teve nenhuma mulher promotora, ou nenhuma mulher prefeita, uma mulher que tivesse algum cargo, né, de direção, enfim. Então, ali, naquele local, eu já tive uma situação meio complicada, né? Eu tive isso como advogada, eu fui procuradora do município, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Então, eu venho de uma família simples, uma família que veio minha mãe veio da roça, meu pai veio da roça, mas que eles ensinaram pra gente princípios e valores. Então, a gente teve que trabalhar e estudar. A prioridade era o trabalho. No meu caso, eu priorizei os dois. Eu tinha que trabalhar e tinha que estudar e conseguir manter os dois. Consegui fazer uma faculdade de direito, eu consegui fazer um mestrado, fui professora de penal, processo penal. Mas o que que acontece? Então, desde os 11 anos de idade, né, eu sempre tive né, essa dupla jornada, que eu não tinha um pai que, né, me bancasse, então eu tinha que trabalhar e estudar. Mas, enfim, voltando meu primeiro cargo de delegada. Foi numa cidade onde eu respondia por 3 cidades e eu fui diretora de cadeia. E ali, assim que eu pus o pé naquela cidade, né, para eu tomar posse, para eu assumir aquelas 3 cidades, eu me lembro muito bem que ali eu já vi que ali é uma região norte de Minas Gerais, falo até o nome da cidade, Buenópolis, Joaquim Felício, Augusto de Lima. E foi um aprendizado para mim, porque assim que eu cheguei, eu me lembro muito bem, estava eu e meu marido, e quando nós chegamos no meu veículo, né, no nosso veículo, foi quando eu fui, né, pedir.
me deparei com uma blitz da Polícia Militar e pediram para eu parar. Logicamente, me identifiquei, né, como autoridade policial, a nova delegada ali. Eu me lembro muito bem que o comandante da Polícia Militar disse para mim: olha, eu sei exatamente quem a senhora é. Eu me lembro muito bem disso, mas assim como todos dessa cidade, a senhora tem que apresentar a documentação da senhora. Então aquilo já foi um recado, né? Um recado para mim, um recado, ou seja, né, olha, a senhora está vindo, a senhora é mulher, mas aqui é a gente que manda. E eu tive dificuldades muito grandes lá, Uhum. sabe? Tive que, né, ali reafirmar o tempo todo que eu era capaz de estar ali, eu era capaz de liderar uma equipe, né? A minha equipe eram policiais mais antigos que eu, com mais tempo de polícia que eu. E ali eu tive que me reafirmar, né? Não é, você tem que não só, né, você tem que se reafirmar o tempo todo. Você tem que comprovar, né, provar que você é capaz de estar à frente de uma equipe, de uma delegacia, ser diretora de cadeia pública também foi um desafio para mim. Então ali mesmo também eu já senti o que que é e na pele o que que é uma mulher estar numa chefia, estar num cargo público e ali exercer. E geralmente a gente exerce a liderança em relação a outros homens. E ali eu fui para ficar 2 meses e fiquei 2 anos. Foi um grande aprendizado, foi muito bom para a minha vida. E aí eu consegui a confiança dos meus liderados, consegui a confiança de todas as cidades que eu fiquei à frente, inclusive a confiança da Polícia Militar. E fizemos um grande Uhum. trabalho lá que deixou marcas naquele local. A senhora contou pra gente muitas realizações que você teve na sua carreira na segurança. É, Conta pra gente um pouquinho também quais foram suas principais realizações ou projetos nesse seu primeiro ano de mandato como deputada federal. Ah, foram muitos, muitos. É, no primeiro momento, a gente sente uma certa dificuldade, que eu acho que é até natural, né? É a Câmara Federal, então, assim, nós. Só que a gente vai construindo aos poucos, a gente vai dialogando, né? Então, eu comecei como boa mineira que sou, eu comecei mais quieta, né? Tentando entender todo aquele momento ali, os demais deputados, enfim. E fui aprendendo com os mais antigos, né, os que têm mais experiência. E hoje, graças a Deus, né, já vai para quase um ano, né, já estamos no final do ano. Eu posso dizer que eu avancei muito, mas eu avancei porque eu conversava, eu dialogava. Hoje eu sou titular da Comissão da Segurança Pública, naturalmente, que eu defendo, uma das minhas bandeiras é a segurança pública. Naturalmente, eu sou vice-presidente da Comissão da Mulher. Para mim é muito importante, inclusive foi muito bacana que eu era titular e a presidente da Comissão da Mulher, ela me convidou, independente, olha, eu sei da sua trajetória na atividade de defesa da mulher, ela me convidou, hoje eu sou vice-presidente da Comissão da Mulher, tenho muito orgulho disso, e sou vice-presidente da Comissão do Servidor Público e Administração Pública em razão da minha atividade de servidora pública. Então a gente tem assim se doado, como sempre. Tudo que eu procuro fazer com muita intensidade. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço, né? Então, lá atrás, desde os 11 anos, tudo que eu fiz, quando eu tinha uma empresa, eu me dediquei muito, depois eu me dediquei muito à advocacia, me dediquei muito como procuradora do município, e enfim, e como delegada de polícia, e estou me dedicando muito como deputada. Uhum. Então, e temos um trabalho bem marcante, graças a Deus, nós temos dezenas de projetos de lei como autoria, como relatora. Geralmente outros deputados mais antigos, né, os veteranos, eles que, né, convidam o outro deputado indicam para relatoria. Eu tenho sido indicada várias vezes para relatar projetos importantes então assim eu tento dar resposta para o eleitor, dar resposta para o juiz forano, cidade que eu tanto amo e que devo muito aos juiz foranos, mas enfim, eu tento, né, assim, dar resposta, né, mesmo porque eu venho também do serviço público e nós estamos ali trabalhando com o quê? Né, com
né, com um mandato onde eu fui eleita. E eu acho importante você dar esse feedback, você dar essa resposta, você dar essa entrega para aquelas pessoas que confiaram em você, né? Eu só Uhum. estou ali porque as pessoas novamente confiaram em mim. Então, eu tenho isso comigo, sabe? Essa cobrança pessoal mesmo de dar resposta para as pessoas que votaram, milhares e milhares de pessoas que nos acompanham, e enfim, e graças a Deus eu tenho tido um feedback muito bom da sociedade. Aproveitando que você trouxe sobre Juiz de Fora, né? Você falou que você ama tanta cidade, você vem de lá. Como que essa sua experiência no Legislativo Federal influencia a sua visão na esfera municipal? Toda essa Com- experiência que você teve Aham, como completamente. deputada. É. Tem sido uma experiência muito boa, porque ali a gente lida, eu gosto muito da política municipalista, então a gente lida diretamente com as demandas municipalistas. Hoje a gente tem inserção em quase 70 municípios, sabe? A zona da mata, praticamente, a gente está indo quase que em todos os municípios. E você aprende muito com o chefe do executivo, que é o prefeito, né? O tempo todo, né? Olha, demandas municipalistas importantíssimas. Então, eu tenho aprendido muito com os prefeitos também com relação ao executivo, né? Ah, não, é parlamentar, não. A gente aprende muito com essa política municipalista, porque a gente o tempo todo está nos municípios, a gente o tempo todo está ouvindo os prefeitos, as demandas municipalistas. Então, isso está me dando uma abertura muito grande de com relação aos municípios, as necessidades, as demandas, as dificuldades, mesmo porque eu sempre falo que o prefeito, ele é o para-choque, né? Tudo vai até o prefeito. E a gente tem tentado ajudar e essa experiência, trazer ela também para, assim, como parlamentar, é muito importante. Lembrando que no início da nossa conversa você comentou da sua vontade de atuar no executivo, né? Lá no início da sua trajetória. É, Se a senhora for desejar sair como candidata, como para a prefeitura de Juiz de Fora, quais são suas bandeiras? O que que você pensa em trazer para a gente em relação às suas propostas de pré-candidatura? Olha, o transporte público, eu tenho um cuidado muito especial com o transporte público. Primeiro, porque desde a minha campanha para prefeita, eu tenho um carinho muito grande, tanto pelos motoristas, pelos cobradores, e eles realmente eles acreditaram nas minhas propostas com relação ao transporte público. E, inclusive, para você ter uma ideia, eu tive um apoio muito importante que fez a diferença com relação aos profissionais do transporte público. Em razão de quê? Várias situações que eu estive na rua com eles, não só na minha campanha, mas antes também, o tempo todo apoiando as demandas. Em razão da questão do transporte, que realmente os ônibus estão numa situação muito complexa, né? Não tem condições, não, até mesmo os motoristas, hoje, né, está terminando a função dos cobradores, mas todos eles reclamavam muito, a demanda era muito grande com relação à falta de estrutura dos ônibus. Os usuários também, por sua vez, não tinha horário, como não tem até hoje, não tem o horário certo. Ah, o- Alguns bairros têm mais ônibus do que outros bairros, ou seja, se é um bairro melhor, eles reclamam muito de que, principalmente os usuários, que ali tem vários ônibus e outros bairros que é um bairro mais simples, um bairro que precisa até mais, infelizmente, o ônibus são em menor número. Então, o transporte público é uma situação que foi promessa de campanha, digamos assim. Eu não sou de fazer promessa, mas eu tinha no meu coração realmente de envolver toda a população, até mesmo com relação às mulheres. Eu me lembro muito bem que a gente fez uma campanha. Teve uma época que estava tendo muito assédio dentro dos ônibus. Nós fizemos uma campanha dentro dos ônibus, entregamos um apito rosa para cada mulher. E eu digo para vocês, Adora, que até hoje essas mulheres, e olha que isso já tem uns 2, 3 anos,
cada mulher pegava esse apito rosa e quando tinha algum tipo de assédio no ponto de ônibus ou dentro do ônibus, ou até mesmo em qualquer outro lugar, ela apitava. Isso fez toda a diferença em Juiz de Fora. Vários flagrantes foram realizados, muitos boletins de ocorrência foram realizados em razão deste apito. Então a gente quer realmente melhorar. Precisa muito. Ah, os horários, como eu disse, né, não tem o horário certo, e mesmo porque agora, ultimamente, a gente foi, né, de tantas reclamações, e como deputada, principalmente majoritária, a gente teve em alguns pontos, nós fizemos até um vídeo e constatamos em loco que um ônibus que é para demorar de 20 em 20 minutos demora 1 hora. Então, o usuário, a usuária, às vezes crianças, mães que querem levar os seus filhos para a escola, não tem condições de pegar um ônibus, pegam um Uber ou pegam uma carona, ou enfim. E a reclamação foi muito grande. E na minha campanha, eu tinha tanta proximidade dos usuários, dos motoristas, enfim, das pessoas que trabalhavam ali, que eu subia no ônibus e pedia voto. Passava na roleta e pedia voto e o feedback foi muito grande. Então, essa realmente é uma demanda importante. O transporte público, a mobilidade urbana é muito importante para nós, é um dos nossos desafios ajudar a Juiz de Fora a trabalhar nesse sentido com esse tema. E como que você pretende envolver a comunidade feminina na sua pré-campanha? Eu sempre, na minha primeira campanha para prefeita, eu envolvi completamente, mulheres foram para a rua, mulheres fizeram campanha. E outra coisa, o nosso maior desafio é dar condições para que essas mulheres sejam inseridas no contexto político. Eu, né, na próxima campanha, eu quero muito inserir mais mulheres na chapa, mas é inserir para que essas mulheres tenham realmente oportunidade de concorrer. E não, né, aquela chapa que tem aqueles 30% obrigatórios e vão chamar alguns nomes. Muitas mulheres nem sabem, né? Existem muitas fraudas que mulheres são inseridas ali no último momento que nem sabiam que estavam inseridas. Então, existe muita fraude nesse sentido. Não, a gente quer realmente inserir essa mulher, dar condições para essa mulher, enfim, né? E dar condições no sentido financeiro, no sentido de preparar essa mulher, porque é necessário. A mulher tem condições de entrar na política, mas muitas vezes ela desanima. Por quê? Porque ela não quer ser, digamos, né, mais uma ali para servir, né, como diz aí, né, laranja. É até ruim falar isso, né? A mulher que entra como laranja. Não, ela quer estar na política, mas ela não tem oportunidades. A verdade é que o recurso não chega, e se chega, chega pouco e muitas vezes vai para os homens. Então, nós queremos, assim como eu cheguei até aqui e tive todas as dificuldades que você imaginar, eu tive. Eu não tive recurso, eu tive dificuldade de partido, ninguém acreditou na minha candidatura e chegamos até onde chegamos porque Deus nos iluminou. Então, assim, inclusive na minha campanha para deputada, o que eu fiz? Eu procurei mulheres, não, nem mesmo as mulheres que foram eleitas. Eu procurei mulheres que foram bem votadas e que não foram eleitas. E essas mulheres dessas cidades que a gente ia até em loco, elas falam: Nossa, a senhora lembrou de mim, quer que eu te ajudo? Que é isso? Então elas ficavam alegres de serem lembradas, porque ela teve uma votação e teve uma votação boa e não foi eleita. Então a inserção da mulher na política e no lugar que ela quiser, né? Então, nos espaços de poder é muito importante. Isso faz toda a diferença. Falando sobre o engajamento e a participação feminina na política local, qual que é a importância dessa participação feminina na gestão municipal? Toda, completamente toda, né? Nós temos muito poucas prefeitas, né? Eu conheci agora uma prefeita que é lá de Manhuaçu, e a gente vê que ela
é uma entusiasta, ela se dedica, e ela disse para mim, inclusive nós alinhamos nesse sentido, e ela disse para mim, olha, eu quero te apoiar porque você é mulher. Porque eu sei o que é ser mulher à frente do executivo, não é fácil. Aqui a maioria é masculina, então a gente precisa ter mais mulheres. Então, eu acho muito importante a gente ter essa união e ter esse pensamento de eleger mais mulheres, é uma necessidade. Deputada Iane, quais são os principais desafios que você vê que Juiz de Fora enfrenta atualmente? Olha, infelizmente, eu acabei de falar, é com relação à criminalidade que nunca esteve tão alta. E também um grande desafio é a mulher. A Delegacia de Atendimento da Mulher, né, hoje em Juiz de Fora, infelizmente, ela não tem o efetivo suficiente. Também nós temos, é importante dizer que nós temos também uma instituição em Juiz de Fora, que nós temos um convênio com a Polícia Civil, onde essa instituição, eu tenho muito orgulho de dizer, porque essa instituição, ela é referência em toda Minas Gerais, até mesmo no Brasil. Para você ter uma ideia, a Casa da Mulher Brasileira em Brasília está agendada para ir em Juiz de Fora, para conhecer o local. É uma instituição que se chama Casa Mulher Segura, onde ela acolhe vítimas de violência doméstica, e o diferencial, e seus filhos. Porque a mulher a mulher que sofre violência doméstica, ela não sai de casa sem os filhos. Porque muitas vezes ela vai para a delegacia, o agressor ele é solto e ela não tem para onde ir. Ela requer a medida protetiva e a medida não saiu naquele momento, então ela não tem para onde ir. Hoje ela tem a Casa Mulher Segura, em que ela pode ir para lá juntamente com seus filhos, ela pode dormir lá, ela pode ficar até 30 dias e mais. Ela tem atendimento psicológico, ela tem atendimento jurídico, ou seja, ela tem toda a assistência naquele momento que está ali. E ao final, para essa mulher que não tem autonomia financeira, nós temos lá parcerias com supermercados, temos parceria com o comércio e com outras empresas em que essa mulher sai empregada. Então, eu acho que falta isso, eu acho que falta na nossa cidade meios para que essa mulher possa sair desse quadro de violência. Ela quer sair, mas muitas vezes ela não consegue sair. Por quê? Porque não se oferece políticas públicas para que ela tenha condições, né, não só a vontade, mas que ela tenha condições de sair desse quadro de violência tão terrível. E como que a senhora deputada pensa que a participação ativa das mulheres pode contribuir para mitigar esses problemas e conseguir avançar em relação a esses desafios? Com certeza. Eu tenho convicção que a participação feminina vai fazer toda a diferença, com esse olhar diferenciado, esse olhar mais sensível, né? Diferente do homem. Eu acho que a mulher ela tem nós somos mães, nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo, e dificilmente Isadora, a gente vê um insucesso de uma mulher que entra na política, muito pelo contrário, né? Mesmo porque a cobrança é muito grande e a gente tem que passar aí para a população, para aquelas pessoas que votaram em nós, para as pessoas à nossa volta, uma segurança maior, uma entrega. Então há uma cobrança de nós mesmos. Então eu acho que é um desafio, mas é necessário. Mulher na política é mais desenvolvimento para a nossa sociedade e é uma justiça. E falando sobre empoderamento feminino e liderança, como que você pensa qual que é o papel desse empoderamento feminino na construção de lideranças políticas? Total, né? Eu acho que esse empoderamento, se fala tanto empoderamento, na verdade é a gente dar condições para que essas mulheres estejam empoderadas, né? Ter poder significa que você, né, você galgou alguns, né, ali galgou passos para chegar até ali. Mas se você não tiver um incentivo legal, um incentivo, né, enfim, nem que seja um dispositivo, né, para que determine, como a questão que eu falei anteriormente, de ter mais recursos para essas mulheres. Eu digo isso porque eu tive pouco recurso.
Aliás, eu não tive nada de recurso. Na verdade, a minha campanha foi uma campanha muito simples, uma campanha em que as pessoas acreditavam no nosso nome, pelo trabalho desenvolvido como delegada de mulheres, como delegada também, quando eu fiz muito flagrante, eu também fui plantonista, pelo trabalho, pela nossa, né, é o nosso caminhar para chegar até ali, né? Eu não, como eu disse antes, eu não tive nenhuma ajuda, não tenho nenhuma trajetória política, muito pelo contrário, eu tenho uma trajetória de trabalho para apresentar. É isso que a gente tem. Então, eu acho que inserir mais mulheres no poder é muito Uhum. importante. E eu, se Deus quiser e Ele quer, eu quero ajudar essa mulher e ser, né, aí uma mulher que chegou até o poder e que levou outras junto com ela, sabe? Então isso é muito Uhum. importante. E, na sua opinião, como promover essa liderança feminina dentro e fora da política? Dentro da política é fazer aproveitar esse, né, o cargo que nós temos, né, somos agentes políticos. Ou agora, por exemplo, para você ter uma ideia, no próximo dia, agora na segunda-feira, nós vamos promover um grande encontro da Secretaria de Mulheres e estamos convidando cada vereadora de cada município mineiro para estar em Juiz de Fora, na Câmara Municipal. E quem estiver me ouvindo agora, já convido de uma vez. É na próxima segunda, acho que é dia 24, uma coisa assim. Que dia que é? 27. Quero convidar. No próximo dia 27, haverá um grande movimento na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu, como procuradora da secretaria, nós vamos trazer mulheres de toda Minas Gerais, que já são procuradoras, que já são vereadoras, e também mulheres que não são ainda vereadoras, que querem ingressar. E lá nós estamos trabalhando exatamente isso, o fomento à mulher entrar na política. Nós temos três pilares: a proteção e defesa das mulheres vítimas de violência doméstica, a autonomia econômica dessa mulher e, principalmente, o fomento desta mulher para a inserção dela na política. E é isso que nós vamos fazer, um grande movimento. Já está confirmado mais de 100 presenças dentre vereadoras e outras que querem estar na política. Em Juiz de Fora, nós vamos fazer esse grande evento lá e, se Deus quiser, vai ser um grande sucesso. Aproveitando, puxando o gancho desse evento que você acabou de fazer, o convite para o público, você, deputada Ione, que já está dentro da política, se você pudesse dar um conselho para as mulheres que hoje buscam entrar na política, o que você falaria? Qual seria o seu conselho para elas? Primeiro, se é uma certeza que ela tem e ela sente isso no coração dela, primeiramente pedir a Deus orientação. Esse é o principal. E segundo, vá em frente, né? Tem que ter, não é ambição, né? Você tem que ter coragem. E eu tenho certeza que todas as mulheres têm coragem. Só de ser mulher, né? Nós somos diferenciadas. Então eu acho que tem que ir para frente. Se você tiver, eu não tinha nada, né? Eu fui para a rua, é, fui no eleitor. Quando eu vi que eu não tinha recurso, eu vi que não tinha, né, ninguém me apoiava, o meio político não me apoiava ali da minha cidade. Então, o que que eu fiz? Eu fui para o eleitor. Eu sempre falo isso. Eu fui nos bairros, eu não, porque eu não tinha o que dever. Eu podia pedir o voto olho no olho, sabe? Então, isso fez a diferença. Eu fui em vários bairros, eu ficava no dia inteiro nos bairros, cada dia eu ia em às vezes eu ia em três bairros num dia só, porque era o que eu tinha. Eu tinha a minha sinceridade para oferecer para o eleitor. E era isso que eu ia até o eleitor e conversava diretamente com o eleitor, passava pelas ruas. Foi uma campanha linda, que deixou assim, que fez a diferença. E todos falam: nossa, sua campanha foi um fenômeno. Foi um fenômeno porque foi sincera. Foi um fenômeno porque a gente foi direto no eleitor. A gente foi. E eu não tenho esse problema com gente.
Isso é que faz a diferença. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. As mulheres me ajudaram muito. Meninas, crianças que colocavam até assim, colocavam né, as minhas propagandas nos lugares mais engraçados. Tinha gente que colocava em moto, tinha gente que colocava na janela, tinha gente que colocava até em vaso de flor, tinha gente, enfim. Então a gente teve, eu aprendi e assim, então o recurso é importante para quem está me ouvindo agora, para a mulher que está me ouvindo, o recurso é muito importante. Mas o mais importante é você tomar a decisão e ir em frente, independente do que falarem com você. Se é um sonho, se você está com isso no seu coração e se é sincero, pronto, acabou. Sabe? É o que eu fiz. É o que eu fiz. Ah, você era delegada. Eu era uma delegada em que ninguém acreditou, né? Diziam também, a outra questão que eu ouvi no executivo, quando eu disputei o executivo, foi o seguinte: ah, ela só sabe prender homem que agride mulher. Eu ouvi isso também. E para mim ficou muito. Foi assim: é um choque que a gente fica triste. Mas não, eu provei que eu sei mais. Sei fazer política. A política é sincera. Então, acho que isso que fez a diferença na nossa trajetória, enfim. Então, foi uma campanha linda. A minha campanha para deputada também foi uma campanha muito bonita. Tinha gente que virava para mim, de muitas mulheres e muitos homens. Foi muito engraçado que tanto na minha primeira campanha, às vezes eu ia nas feiras e pedia voto, aí tinha um homem que falava assim comigo, ó, a senhora me prendeu, mas eu mereci, eu vou votar mesmo assim. Então foi uma campanha muito simples, foi de novo a minha campanha para deputada, muita gente virava para mim e falava assim, ó, eu vou votar na senhora para deputada. Isso me enche de alegria porque é minha cidade, mas eu quero votar na senhora como prefeita. Então, quer dizer, foi uma campanha muito legal, sabe? Muitas mulheres, muitos homens. Eu gosto da senhora, mas não quero a senhora lá no parlamento, eu quero a senhora aqui como prefeita. Então, volta como prefeita. Então, isso nos enche o coração de alegria, né? Eu passo na rua e é muito natural. Sabe, ô Isadora? Eu passo na rua, eu passo no calçadão da minha cidade, que é o coração da minha cidade. E eu falo isso com muita tranquilidade, que as pessoas viram para mim e falam: você vai vir prefeita. Então, assim, é muito bacana. Eu não sei nem se eu podia chorar aqui, mas eu tô sendo sincera. Realmente é muito importante a gente poder. E é sincero, as pessoas, de forma sincera, falam isso conosco. Então, eu não sei se eu vou ver, não sei se eu venho, não sei, não é. Mas Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe de tudo, né? A gente está à disposição, eu estou à disposição de Minas Gerais, estou à disposição da minha cidade, estou à disposição de fazer o melhor. Afinal de contas, né? O povo me elegeu, então eu tenho que dar essa resposta para eles. Então Deus está no controle de todas as coisas e eu tenho me dado o melhor como deputada, ajudar a minha cidade. A maioria das emendas vai para a minha cidade, não esquecendo as outras cidades que eu tenho maior carinho pelos prefeitos. A gente vem desenvolvendo uma relação muito bacana, sabe? Assim, uma relação de muito mais de mandar recursos, uma relação de amizade. Então, é muito importante esse feedback dos prefeitos também. Tem prefeito que me pergunta: ah, nossa, a senhora vai vir candidata de novo, é bom para a nossa cidade, vem exercer esse protagonismo, a senhora vai ao governo e vai nos chamar, vai falar nossos municípios. Então, enfim, eu fico muito, muito feliz de ouvir essas coisas, embora eu seja deputada. Quer dizer que a gente está dando esse feedback, tá, né, dando essa entrega, sabe? Para mim isso é muito importante. Eu quero o melhor para Minas, eu quero o melhor para minha cidade, Juiz de Fora. Sou muito grata a cada juiz forano, a cada mineiro, mas especialmente a minha cidade, que é de onde eu sou, a cada juiz forano, por ter acreditado e agora de novo está acreditando novamente no nosso mandato, que eu tenho um feedback grande de Juiz de Fora, muita gente fala comigo: poxa, você está satisfazendo o nosso voto. Isso é muito bom, é gratificante, porque é de verdade, eu realmente me preocupo com a minha cidade, eu me preocupo com os municípios, eu me preocupo com Minas Gerais. Afinal de contas, eu fui eleita para isso, né? Deputada, para a gente finalizar aqui, queria que você contasse quais foram as suas maiores lições durante a sua trajetória política. O que que você
teve assim, de maior lição? O que que você aprendeu? O que que eu... É, eu aprendi o que eu já tinha. Na verdade, eu reforcei. Eu não vou dizer nem que eu aprendi, graças a Deus eu sempre tive, mas humildade. Para pedir um voto, você tem que ser humilde. Você tem que ter. E quando você não tem dinheiro, principalmente. E ser verdadeira. Ser verdadeiro, sabe? Então, quando você vai pedir um voto, você tem que ter a certeza de que você quer o bem daquela pessoa mesmo, senão não vai. É por isso que muita gente, né, tem muito recurso, consegue chegar aos mandatos através de recurso ou através de uma trajetória política. Então, eu reafirmei os princípios básicos que eu tenho. Primeiramente, a minha meu temor a Deus, a minha devoção a Deus. Tudo na minha vida foi Deus. Esse é o primeiro princípio meu, que é para minha vida. Eu chegar a deputada federal, para mim foi Deus que me colocou e ele tem algo maior ainda para mim, sabe? Com todas as dificuldades que eu tenho, com muita humildade eu digo isso. E né, sinceridade, verdade. Eu sempre falo para o meu pessoal que está comigo, nossos, né, tem o nosso grupo. Não, eu nunca prometo, é muito difícil eu prometer. Eu sempre procuro falar a verdade. Sabe por quê? A verdade ela é uma só. A gente na polícia, a gente aprende isso. Quando a gente vai ouvir alguém na polícia, quando você desconfia que aquela pessoa está falando mentira, você chama ela outra vez e em algum momento ela vai titubear. A verdade não, a verdade é firme. Então eu sempre mesmo, eu falo a verdade. E principalmente, eu tenho que falar a verdade com o meu eleitor. Eu falo não às vezes, mas também eu falo não porque não tem como, eu não consigo falar diferente, né? Muita gente não tem coragem de falar não. Então você tem que ter Deus primeiro, né? Assim, humildade e coragem. E coragem, ser audaciosa, sabe? Eu acho que você, se você não tem nada a dever, se é uma coisa que você quer, se é uma coisa que você vai fazer pelo outro, porque ser política, ter um mandato é se doar. Não é fácil também. Você tem que falar muitos nãos. Nem sempre dá para fazer tudo que você quer, mas você quer fazer, eu quero fazer a diferença. Eu não estou ali pelo cargo, só para ser eleita. Eu estou ali para fazer a diferença na vida das pessoas de verdade. Se eu não conseguir fazer isso, não é o suficiente para mim, pessoalmente. Então é isso, né? Deus, humildade, coragem, né? Saber que você pode, você deve, e se Deus está colocando no seu coração, vá em frente que dá certo, sem medo de errar. E se não der certo, tem que manter aquilo ali e continuar. E eu não tenho medo, não. Nunca tive medo de nada na minha vida. Porque Deus está sempre comigo e Ele sempre me deu força. Embora a gente tenha, né, as nossas dificuldades, mas a coragem é maior, a vontade é maior. Porque eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Tá bom? Obrigada, deputada. Esse foi o nosso bate-papo hoje aqui no TV Mulher Avante. Obrigada, deputada, pela sua presença. Obrigada a todo mundo que assistiu, acompanhou, ouviu a gente. Eu que agradeço, me senti muito à vontade, né, aqui nesse local. Você, Isadora, foi muito bacana. Agradecer a todos que estão nos ouvindo agora, que Deus possa abençoar a sua vida, né? E, enfim, que a gente possa realmente fazer um amanhã melhor, né? Não é só eu, político, mas você que está aí também. Até mais e principalmente um beijo aí nas mulheres.